bairro da Liberdade, ele antes de ser o bairro da Liberdade, era chamado bairro da Glória, tinha alguns nomes assim, era o sul da Sé, né, da Catedral da Sé, que era a referência da cidade, e ali muito pouca gente gostava de passar, porque você tinha ali a Santa Casa da Misericórdia, onde estavam pessoas contaminadas com N doenças, né? Ali mais para frente você tinha a Casa da Pólvora, que é equivalente a esse espaço aqui, a Casa do Trem Bélico, onde se guardava equipamento militar, né? E mais que tudo, né, ali no centro tinha o Largo da Forca, onde as pessoas eram enforcadas, e também o Cemitério dos Aflitos, né? Então, esse movimento que acontece a partir de 2018, a gente começou a... Primeiro assim, que a gente conhecia a Capela dos Aflitos, que é o único patrimônio material que sobrou daquela história, um resquício, né, da negritude do bairro, né? Porque quem vê o bairro da Liberdade acha que é um bairro nipônico ou oriental hoje, mais oriental do que só nipônico, né? E aquele bairro, então, aquele sítio, foi um espaço, né, de resistência. Então, em 18, a gente começa um movimento para a preservação da Capela dos Aflitos, né, que é onde o Chaguinhas está enterrado. Não na capela, mas no entorno onde era o cemitério. Porque a gente costuma dizer que o Cemitério dos Aflitos foi um cemitério que também foi enterrado ou subterrado pela história, porque aí você tem toda uma outra configuração de espaço, né, e que nega aquela ancestralidade, né? Mas pela capela existir, as pretas velhas se reuniram desde sempre para acender suas velas às almas, aos enforcados e particularmente aos Chaguinhas, né? Ali tem uma devoção muito forte no bairro, né? Então, quando a gente começa o movimento, a gente pensa assim: vamos valorizar os devotos das almas e dos Chaguinhas, o pessoal do patrimônio, vamos chamar esse pessoal para o movimento, né? E vamos chamar o movimento negro mais politizado, que não estava inserido naquele processo, né? Então, com isso, a gente começou um movimento para que a capela não caísse, para que a capela fosse restaurada, e, por fim, isso resultou da desapropriação, né, pelo prefeito Bruno Covas, na época, que, por sinal, tem vínculo com a cidade de Santos, né? Ele, então, desapropria o sítio ao lado da capela, e esse sítio, então, vão ser feitas escavações arqueológicas, onde vão encontrar muitos fósseis humanos, que já era, a história já revelava isso, mas que, por um tempo, a narrativa dizia que esses corpos haviam sido exumados e levados para a Consolação. Então, a nossa luta ia por esse caminho, né? E, claro, nesse caminho surge o personagem central, que é o Francisco José das Chagas, o Chaguinhas, que foram enterrados ali naquele sítio, né? Chaguinhas, ele lutou contra o imperialismo português, né? Então, a luta pela emancipação do Brasil do colonialismo português teve como protagonista um negro, mas que infelizmente a história apagou essa luta. E agora, por que você, na sua opinião, a história apagou essa luta? É importante a gente saber. Sim, por conta do racismo, né? Estrutural, do racismo institucional na nossa sociedade, que ainda é muito forte, né? A gente luta, o Comitê Chaguinhas luta por reparação histórica, para que a nossa sociedade ela possa dar o devido valor e o protagonismo para os personagens negros que tanto contribuíram para a história do nosso país, como o Francisco José das Chagas, o Chaguinhas. A Casa do Trem Bélico ela era usada pelos soldados do 1º Batalhão de Caçadores de Santos para armazenar armas e munições, para defender a Vila de Santos do ataque dos piratas. Em algumas literaturas falam em defender dos ataques dos indígenas, mas é importante fazer essa retificação, por quê? Porque os indígenas não são invasores, né? Antes dos portugueses
virem para cá, os indígenas já viviam aqui, então a terra eram deles e são deles, né? Como a nossa sociedade ela foi estruturada em cima do racismo e da discriminação, quando a gente traz ao conhecimento do público a história dos Chaguinhas, a gente contribui para a construção de uma sociedade antirracista, né? Existe um provérbio africano que eu gosto muito, que diz o seguinte: enquanto os leões não contarem a sua própria história, a história da caça sempre glorificará o caçador. Então, enquanto nós, enquanto negros, enquanto simpatizantes da luta antirracista, se a gente não contar a história da forma como ela realmente aconteceu, a história ela vai se perpetuar sempre com o olhar do colonizador, do escravocrata. E não é isso que nós queremos. Primeiro eu quero ressaltar que o Chaguinhas, Francisco José das Chagas, Chaguinhas, ele foi, antes de tudo, um sindicalista, um reivindicador pela sua classe, que era os soldados, que eram os militares, né, que serviu a coroa no tempo da monarquia. E, acima de tudo, ele foi isso, foi um herói. Ele, para nós, ele é tido como o herói santista, mas um herói nacional, porque, inclusive, é uma luta que se trava antes da independência do Brasil, que era uma independência negociada por cima, tanto assim que a independência vem um ano após o assassinato do Chaguinhas e mantendo todos os privilégios, inclusive mantendo a escravidão, né? O processo de escravidão por mais 62 anos. Então, Chaguinhas é uma luta que ele trava aqui em Santos, uma revolta que ele trava em Santos aqui, no 1º Batalhão de Caçadores. Ele trava essa luta em Santos com seus companheiros dentro de toda essa diversidade. E eram poucos aqui, aí vem um batalhão com mais de 700 soldados de São Paulo para poder sufocar essa revolta aqui. Então a revolta do Chaguinhas não tem nada de marginal, não tem nada de desordeiro, é uma luta de pessoas que podiam ter se acomodado porque estavam num regime da coroa, né, um regime lá da... Mas nem por isso se acovardaram, foram à luta, né? Foram à luta e escreveram a sua própria história. E 205 anos após o assassinato do Chaguinhas em São Paulo, essa história retorna ao local de origem, que é Santos, com peso, com a força como se fosse a força de um vulcão, explodindo pela primeira vez. Quando gravamos isso aqui, a gente quer que essa gravação chegue à geração que está hoje aqui, mas às novas gerações. Tudo isso é um ato de reparação. E o ato de reparação não de uma figura qualquer, de uma figura que em pleno... quando não se falava em movimento sindical, não se falava em grandes lutas, mas a revolta estava acontecendo. Então ele instaura essa revolta aqui em Santos, com seus companheiros, correndo todos os riscos. Meu nome é Maria Augusta de França Oliveira, uso, né, como nome social Augusta França, para facilitar, e eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Murutinga do Sul, né, do estado de São Paulo. Isso em 21 de julho de 1958. O meu envolvimento com o movimento negro, ele se deu por conta do que eu passei na minha infância escolar, né? Quando eu cheguei a Santos, que eu já cheguei aqui com 2 filhos, e quando meus filhos passam a estudar na escola e já começam a apresentar os mesmos tipos de queixa que eu apresentava quando sofria discriminação racial, xingamentos, né? Essas coisas que a gente sabe, apelidos, as pessoas não respeitam a identidade da pessoa, não a chamam pelo nome, tratam por apelidos indesejáveis, né? Então, quando isso começa a acontecer na vida escolar dos meus filhos, é aí que eu tomo uma decisão de entrar para o movimento negro para poder aprender sobre os meus direitos, de como ir dialogar com a escola, para poder
defender meus filhos sem ter que ficar batendo boca, mas sem usar de argumentos, né? Então, esse meu ingresso no movimento negro. E daí, ingressando no movimento negro, eu fui vendo que existia uma amplitude de coisas que eu precisava conhecer sobre o nosso processo, né, de dentro da sociedade, né, de como a gente está colocado dentro dessa sociedade, que não era só o racismo dentro da escola, mas que o racismo se apresentava de muitas outras formas, então que eu precisava estar ali dentro para poder aprender mais sobre essas situações, né? A caminhada dos quilombos atrai muito pessoas de fora da cidade. A caminhada dos quilombos, ela chega a ser, a gente trabalha ela com um público que vai de 40 a 60 pessoas. E sempre em torno de 70, 80% são pessoas de fora da cidade, né? E as pessoas que vêm buscar participar de afroturismo são muitos educadores, pessoas ligadas a... são psicólogos, arquitetos e educadores. Sempre é um público maior que a gente acaba atraindo, porque professoras sempre vê no afroturismo uma ferramenta, né, de trabalhar com os alunos em sala de aula. Então, o que acontece dos educadores que participam, que muitos depois agendam a escola para trazer os seus alunos para participar, fazer o roteiro. Isso tem acontecido. E a mentalidade da educação no geral tem mudado um pouco ao longo dos anos. Não muitas vezes como a gente queria, gostaria, mas sim. Tem mudado, então, o interesse... O interesse tem aumentado. E como o afroturismo hoje ele está em todo o Brasil, eu percebo, né, com os meus colegas, quando eu vou em São Paulo nos encontros que tem de guias de afroturismo, até eu me coloco sempre como guia de afroturismo, eu percebo isso, que a maioria, grande parte, estão trabalhando muito com escolas, né? Então isso tem sido uma ferramenta de letramento racial, né?